Os católicos dizem que a religião fundada por Jesus foi o catolicismo, e se isso procede. Podemos tentar responder. Na verdade, o que a gente precisa perceber para entender esse mecanismo? É que o cristianismo, quando surgiu, ele surge como um movimento amorfo. Ele não tinha uma liderança efetiva. Havia uma frente de pessoas, os apóstolos faziam a liderança inicial, mas depois esse processo vai se espalhando sobre a Ásia Menor, e você não tem uma pessoa para dizer, ó, esse é o comandante geral dessa organização. Então, isso vai acontecer durante aproximadamente 300 anos, quando, enfim, na articulação que o movimento cristão faz, então surge uma liderança para comandar o movimento cristão, ali na hora que Constantino se converte ao cristianismo. Nesse momento, só existia uma liderança cristã. Essa liderança cristã se apresenta já no século IV, e durante muito tempo, essa liderança seria a única liderança de todo o movimento cristão. Somente no século XVI, com a entrada de Lutero e a fratura dentro do movimento cristão, é que você vai ter dois grandes braços. Então, muitas pessoas que possuem a fé católica, elas entendem que o catolicismo teria sido a primeira expressão lá do movimento nascente. Mas o movimento nascente ele não tinha nem o nome de catolicismo. O nome de catolicismo vai aparecer bem depois. Então, não dá para a gente dizer isso. E eu não estou falando isso no sentido de desconstruir as crenças daqueles que são católicos. Mas é uma verdade histórica, ou seja, o rótulo de catolicismo para o cristianismo só vai aparecer depois da conversão de Constantino. Antes disso, ele era chamado de cristianismo primitivo. Eu até nem gosto dessa expressão, porque quando fala cristianismo primitivo, parece uma coisa primitiva. Ele era um cristianismo nascente, era um cristianismo da sua primeira fase. Ninguém falava a expressão católico. A expressão católico, o sentido da palavra católico significa universal. Então, igreja católica significa igreja universal. Tá? E no começo da história do cristianismo não era assim. Era só cristianismo sem uma liderança única na frente. Há várias lideranças em vários lugares. Eles unificam essa liderança a partir da conversão de cristianismo, tratam isso como uma religião oficial do Estado, e aí começa a surgir o nome catolicismo a partir daí. Mas ele não é do princípio.